Fala, primeiro ano, tudo bem? Gente, vamos lá para a nossa revisão. Pegue aí os seus resumos, pegue aí o seu caderno e vamos embora. Seguinte, nossa prova P2, minha parte, frente B, a gente vai trabalhar essencialmente colonização brasileira. Qual que é a ideia por trás da colonização brasileira? Estamos falando ali de um contexto, tá? Então a gente inicia a partir do contexto. O contexto de transformação do Brasil numa colônia vai surgir essencialmente por conta da expansão marítimo-comercial. Essa expansão ela só acontece por causa do bloqueio da Rota da Seda. A Rota da Seda vai ser bloqueada por causa da invasão dos turcomanos em Constantinopla. Constantinopla era a principal cidade comercial da Europa, traço Ásia. E aí a Península Ibérica, que era teoricamente pioneira no investimento de tecnologia de navegação, eles vão tentar buscar uma nova rota comercial. Eles conseguem ser pioneiros no investimento de tecnologia por causa da Guerra de Reconquista, na expulsão dos mouros da Península Ibérica. Quando eles se tornam pioneiros e investem em navegações, eles tentam buscar uma nova rota comercial para chegar nas Índias. A primeira que eles vão ter contato essencial vai ser ir por debaixo da África, mas acontece que essa rota ela era uma rota muito cara de ser realizada, era uma rota perigosa, até porque eles não tinham tanto conhecimento, e era uma rota que demandava uma resistência muito grande das embarcações. Para você ter uma resistência boa, precisa ter mais investimento. Para ter mais investimento, tem que fazer comércio. Então você tem que mandar muitas navegações, tem que fazer muitos navios para que eles consigam fazer essa rota comercial, chegar nas Índias, fazer o comércio, depois voltar, vender esses produtos na Europa, e aí esses produtos vão receber o imposto, e aí o imposto vai ser convertido em investimento de tecnologia, ou seja, é um baita rolê. E aí eles vão esperar que exista uma nova rota comercial. Surge um cara lá na Espanha, um italiano, que vai pedir um investimento do rei da Espanha, para ele mudar uma rota comercial. Ao invés deles irem por baixo da África, eles irem ao contrário. Pensando que a Terra é uma bola, se você navegar ao contrário, eventualmente você chega onde você partiu. Então, eles pensaram, bom, se eu navegar tudo nessa direção, eu vou dar a volta na Terra e eu vou chegar eventualmente nas Índias. Eu faço comércio, faço essa navegação de novo, volto para a Espanha. Essa foi a ideia da viagem do Colombo. Colombo recebe esse investimento, parte então da Espanha, chega num território, as Ilhas do Caribe, na América. Quando ele chega na América, primeiro ponto é, contato que ele vai ter com os nativos é, putz, essa galera veste ouro. E eu sei que a economia, que é mercantilista lá naquela época, ou seja, lembra da transição econômica, tá? O sistema mudou, não é mais feudalismo. Idade moderna, o sistema é o mercantilismo, que é a prévia do capitalismo, o capitalismo de mercado. Base econômica dos caras é o metalismo, ou seja, acúmulo de metal precioso. Quanto mais metal você tiver, mais rico é o seu país. Pô, os caras estão vestindo metal precioso, então eu preciso trazer muita gente aqui para a gente pegar esse metal, ou da onde esses caras extraem, ou desses próprios caras. E aí é que inicia o processo de colonização das Américas. Portugal, percebendo que isso pode ser extremamente lucrativo, também manda uma missão. Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em 1500, em abril de 1500, e aí, ao invés dele encontrar uma galera que estava vestindo ouro, ele encontra uma galera que ainda está em processo de revolução agrícola. Revolução agrícola que a gente estuda, vocês estudaram aí no tri passado, ela acontece durante a pré-história, antes da invenção da escrita. Então, os indígenas estavam nesse processo evolutivo. Para Portugal, isso é um banho de água fria, porque esperava lucrar muito rápido com esse tipo de colonização. Não consegue. Então, de 1500 até mais ou menos 1530, Portugal tenta escravizar os indígenas, não com muito sucesso, para fazer extração de pau-brasil, por exemplo. Pau-brasil também não vai ser uma madeira muito lucrativa, então vai ter ali só um depósito. Eles vão deixar ali o pau-brasil, que fica sendo extraído e fica ali guardado. Quando vê uma embarcação, pega, leva para Portugal, mas não é a base econômica dos caras. Ponto é, a gente chega então 1532 aproximadamente. Franceses e holandeses pressionam a coroa portuguesa para colonizar o território brasileiro, principalmente porque ele é muito produtivo. O território brasileiro é rico, tem o solo rico, fértil, o clima é tropical. Então, aquilo que for plantado vai dar. E inclusive vocês viram, né, a carta do Pero Vaz de Caminha, tudo que planta aqui cresce e floresce, é isso que ele falava. Então, assim, é importante levar isso em consideração. Se a Europa sabia que o território de clima tropical, que era de Portugal, referente ao Brasil, era um território muito fértil, por que Portugal não colonizou ou não iniciou o processo de plantio, de latifúndio?
Depois dessa pressão dos outros países, Portugal inicia então o processo. O processo que vai ser escolhido, a estratégia de colonização escolhida vai ser o das capitanias hereditárias. Então, a partir do Tratado de Tordesilhas, que tem ali o território brasileiro, que ele está bem fixado por aquela linha, vai ser dividido o território em 15 faixas territoriais. Essas faixas vão ser doadas pela família real portuguesa para famílias ricas de Portugal. Por que famílias ricas? Porque elas vão ser responsáveis, primeiro de tudo, pela implantação das fazendas, ou seja, construção das fazendas, pela produtividade e principalmente pela lucratividade. Porque tudo aquilo que era produzido no território que vai ser colonizado tem que dar dinheiro. Não pode ser produzido se vai dar prejuízo. Então a ideia foi: coloca ali fazendas de cana-de-açúcar e essas fazendas de cana-de-açúcar têm que ser muito lucrativas. Se não forem lucrativas, a gente tira, tá? Então a ideia por trás das capitanias hereditárias era justamente essa. O que a gente precisa lembrar? Para que exista a construção dessas fazendas, tem que ter também a supressão da cultura indígena. Para que houvesse a supressão da cultura indígena, você tem que apagar ela. Você tem que bater de frente a ela, você tem que acabar com ela. E é que entra entradas e bandeiras. As entradas e bandeiras vão ser investimento da coroa ou de fazendeiros em mercenários portugueses que vão escravizar alguns indígenas para levar eles até as tribos, para eles limparem essas tribos, fazer um genocídio nas tribos, exterminar essas tribos, para que essas tribos não fossem resistência às fazendas de cana-de-açúcar. Quando essas tribos são mortas, aí é que existe a construção das fazendas. As fazendas são construídas, a ideia principal delas é a plantação de cana-de-açúcar, só que falta mão de obra. Quem que vai ser escolhida como mão de obra? Negros africanos. Os indígenas já mostraram que não dá para ser, eles não são produtivos o suficiente para os europeus, assim como os mesoamericanos eram, tá? Os mesoamericanos na extração mineral eram produtivos pra caramba para os espanhóis. Os nativos brasileiros, para os portugueses, não eram produtivos o suficiente, tá? Porque eles eram resistentes, eles lutavam contra, eles batalhavam, por ser um povo guerreiro, tá? O que acontece? Por que eles vão escolher os africanos? 2 pontos principais. Os europeus já tinham contato com os africanos antes da colonização, só que o desdém deles vinha essencialmente por eles serem pagãos, ou seja, por não conhecerem a religião dos europeus. Acontece que eles vão agravar com mais uma coisinha, que é o tom da pele, a cor da pele. Então, o fato deles serem negros vai ser juntado ao ofício deles serem produtivos pra caramba e principalmente por eles serem pagãos, tá? Então, junta-se eles serem pagãos, serem produtivos, porque eles eram fortes, e o fato de eles serem negros. Então, junto esses 3 pontos, a gente tem daí a formação escravista do Brasil. Por que a gente fala disso? Porque o português ele não vai investir essencialmente nessa produção, ele vai investir essencialmente no escravo. Então, a Companhia das Índias Orientais, que é a união da Inglaterra com a Holanda, que vai fazer todo o tráfico negreiro e principalmente todo o frete que vinha da América para a Europa, para tudo aquilo que é produzido, eles vão ser responsáveis pelo tráfico negreiro, e aí eles iam lá na África, sequestravam aquela galera, traziam para as Américas, nas Américas os fazendeiros faziam leilões, eles participavam dos leilões dos escravos, eles compravam os escravos. O escravo era muito lucrativo, porque ele trabalhava muito, ele produzia muito, ele não recebia, ele consumia pouco, e ele podia ainda reproduzir. Então assim, para as colônias, o escravo era perfeito, tá? É importante também levar isso em consideração. Essa supressão cultural ela vai acontecer com esse motivo de produtividade, a supressão cultural que os escravos também vão receber. Então eles eram separados, as tribos que eles eram sequestrados na África nunca recebia mais do que 5 escravos no mesmo navio, tá? Então eles eram misturados nesse processo de tráfico entre a África e a América, tá bom? Quando chegavam aqui, produziam muito. Aí você pensa assim, pô, mas a colônia portuguesa, os portugueses, a metrópole, né? Governava as colônias de lá da Europa, como é que não tinha ninguém ali que ia fazer uma revolta e tal? Eles pensaram nisso, e pensando nisso, eles escolheram um cara chamado Tomé de Souza, que ia ser representante da coroa portuguesa aqui no Brasil. E aí ele inicia o processo chamado de governo geral. O governo geral é basicamente aquilo que era decidido lá na Europa ia ser aplicado no Brasil porque tinha um representante. Esse representante vai ser essencialmente Tomé de Souza, tá bom? Representante da coroa portuguesa nas colônias, tá bom? Então, o processo de colonização brasileira, ele vai passar essencialmente pelas capitanias hereditárias, vai ter como base da sua mão de obra os escravos africanos. Para que exista de fato essa produção, tem que ter as entradas e as bandeiras, vai ter supressão cultural, vai ter esquecimento cultural, tá bom? O que é importante a gente levar em consideração é justamente isso.
Para frente do Robinho, pessoal, é a gente fazer uma ligação. Tudo que ele fala dá para ligar aqui, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque o que faz a supressão cultural ser tão importante são as missões jesuítas, tá? Os jesuítas que vão ser formados a partir do Concílio de Trento vão vir para as Américas com esse propósito: catequizar os indígenas, catequizar os africanos. Por que que a catequização é tão importante? Eles vão deixar de ser pagãos. Por deixar de ser pagãos, eles são associados à cultura europeia. A cultura, tá? Eles não vão ser considerados europeus, muito mais porque, né, o europeu ele tem essa visão de que o europeu é aquele que veio da Europa. Então ele vai ter a mesma cultura europeia, ele vai estar inserido na cultura europeia, ele vai falar a língua dos europeus, mas ele não é europeu. Ele é muito abaixo do europeu, né? Ele está sendo subjugado pelo europeu, tá bom? Então as missões jesuítas conversam muito com a Frente A. Então é muito importante levar isso em consideração, tá, pessoal? Então, na hora de você estudar, é muito importante que você não decore essas informações que eu passei para vocês, tá? É importante que você lembre que eu preciso que você saiba dessas informações, principalmente para poder fazer uma boa interpretação daquilo que eu vou pedir na prova. E isso serve para todas as provas de história que você for fazer. Estudar é importante para você ter o conhecimento, mas você vai ter que daí ser provado na hora da avaliação o quão bom você consegue fazer uma interpretação, quão bem, né, você consegue fazer essa interpretação e aplicá-la na hora da resposta, tá bom? Gente, eu fico à disposição para qualquer dúvida que você tiver. Pode entrar em contato comigo pelo e-mail institucional, estou sempre à disposição de vocês para qualquer coisa. E é isso, gente. Bons estudos!